Olá, eu sou Gediel Martins e eu estou aqui para compartilhar um pouco da interpretação e aplicação da palavra do Senhor com você hoje. Eu quero compartilhar com vocês hoje o texto de Filipenses, capítulo 1, o verso 1 e 2 apenas. E eu queria nesse breve momento juntos, eu queria compartilhar com vocês duas coisas. Primeiro, mostrar como o texto se estrutura. E dois, mostrar algumas verdades do texto com aplicações para a nossa vida. Eu vou colocar o texto aqui para nós meditarmos nele. O texto diz o seguinte: Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, eu quero mostrar para você que no texto discursivo há uma lógica de pensamento. Em todo o texto discursivo há uma estrutura sendo desenvolvida que é crucial que percebamos ela para a pregação. Em amarelo, você pode ver que nesse trecho Paulo fala sobre quem está escrevendo a carta. A parte em verde, você pode perceber a quem Paulo está escrevendo essa carta. A parte em azul, você pode perceber o que, nesse momento, Paulo está desejando ou escrevendo a esses irmãos, no verso 2. Paulo e Timóteo são dois servos do Senhor. O interessante é que Paulo não começa a sua carta aos Filipenses defendendo sua autoridade apostólica, como ele faz em muitas vezes. Mas Paulo se une a Timóteo, escrevendo essa carta, mostrando que ambos, Paulo e Timóteo, eram servos de Cristo. A palavra servos é uma palavra muito importante. Ela tem a ideia de escravo. Para falar a verdade, essa seria uma melhor tradução. Quando percebemos aqui o apóstolo Paulo se descrevendo como servo, ele está descrevendo-se como alguém que não tinha vontade própria, como alguém que pertencia a outra pessoa, que era totalmente submissa à vontade de outrem. Tanto ele, Paulo, como Timóteo são submissos à vontade, Paulo diz, à vontade de Cristo. A palavra Cristo faz referência a um ofício de Jesus. Ele é rei. A palavra Cristo significa Messias, enviado, ungido, aquele que reina. E foi escolhido por Deus para reinar sobre o povo de Deus. E Jesus é a palavra, lógico, que demonstra outro aspecto do ministério de Cristo, que mostra ele como Salvador. E uma palavra, Cristo, demonstra o seu governo. E outra palavra demonstra o que ele faz também, que é salvar. Um servo, naquele contexto, não tinha vontade própria. E Paulo está dizendo que ele e Timóteo são escravos de Cristo Jesus. Eles não têm vontade própria. A vontade deles é fazer a vontade de Cristo. Nisso nós percebemos uma lição muito importante para a nossa vida. A lição é essa: que a submissão à vontade de Cristo é para todos os cristãos. Quem nunca pensou em desistir de fazer um serviço a Cristo quando surgiu alguma dificuldade? Vamos parar para pensar um pouquinho em quem está escrevendo essa carta. Paulo foi um apóstolo que sofreu bastante. Nós podemos encontrar uma descrição do seu sofrimento ou do mandato de Cristo para o seu sofrimento. Lá em Atos, capítulo 9, verso 15, verso 16, onde nós encontramos o texto dizendo: vai
porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Foi o que Jesus disse a Ananias, para que este falasse a Paulo. Cristo envia Ananias para mostrar ou anunciar a Paulo que ele entenderia que seria importante sofrer pelo nome de Cristo. E é esse mesmo Paulo que está escrevendo ainda essa carta. Depois de passar por tantas e tantas dificuldades, depois de plantar inúmeras igrejas, de ser perseguido também. É este Paulo que escreve essa carta. Todos nós, inclusive Paulo e tantos outros, sofremos por alguma dificuldade quando começamos a servir ao Senhor. Talvez nossas dificuldades sejam no relacionamento com a família. Quando nos tornamos cristãos, talvez você seja uma dessas pessoas que se tornou cristão e a partir desse momento teve sua família desprezando, lhe menosprezando, lhe colocando de canto. Talvez a sua dificuldade tenha surgido com algum outro irmão no ministério, irmão em Cristo, servindo em algum lugar, em algum ministério. Por causa do pecado, sofreram atritos. Ambos, você e a pessoa, você e o irmão, se desentenderam. E isso pode ter causado uma certa dificuldade para continuar no ministério, seja ele qual for. Talvez um desses ministérios seja a docência na igreja, onde, como professor de escola bíblica dominical, você se dispôs a ensinar a palavra de Deus, mas surgiu alguma dificuldade pelo caminho. O trabalho sugou bastante do seu tempo. E você pensa hoje em desistir dessa empreitada, desse compromisso de ensinar o povo de Deus por causa dos diversos obstáculos que surgiram pelo caminho. Ou talvez a sua dificuldade tenha surgido quando você desenvolveu algum tipo de serviço no departamento infantil da sua igreja. Cuidar de crianças dá trabalho. É normal. E é um trabalho não muito reconhecido por muitas pessoas. E pouco também apoiado. E quando você percebeu isso, ao enganjar no Ministério do Departamento Infantil da sua igreja, você começa a pensar em desistir. Ou talvez a sua dificuldade seja quando você assumiu alguma liderança de alguma sociedade, algum ministério, de algum departamento da sua igreja. Faculdade, trabalho, questão de relacionamento, a indisposição de alguns, talvez a perseguição de outros, tenha desanimado o seu coração. Ou talvez você, enquanto desenvolve o ofício de diácono, esteja desanimado. Desanimado com as dificuldades. Com você servindo sozinho, com as pessoas não querendo servir juntos. Ou com pessoas que só notam quando você não faz algo. E nunca notam quando você faz as coisas. Quando você serve e tudo está no devido lugar, está tudo normal. Mas quando você deixa de servir em alguma área e esquece ou não consegue complementar perfeitamente tal serviço, talvez as pessoas se queixem e você desanima. E surge a dificuldade pelo caminho. Talvez como presbítero, desenvolvendo pastorado na igreja como presbítero, você começa a se dedicar e abnegue também o tempo com seus filhos, com a sua esposa ou com outro tipo de lazer para se entregar no serviço à igreja, no discipulado, na evangelização, no aconselhamento. E a única coisa que você encontra pelo caminho é reclamações. Talvez você seja um pastor que estuda para pregar a palavra do Senhor, se esmera para ensinar a sua palavra de maneira fiel e eficaz, mas as pessoas não dão valor a isso. Pelo contrário, às vezes, ao invés de apoiar, atrapalha. E essa é uma dificuldade que surge pelo caminho. Veja, então, como essa dificuldade em relação a servo do Senhor se demonstra na vida de Paulo, por exemplo. Paulo
Paulo recebeu um ministério, uma ordem dada por Cristo para pregar o Evangelho. Atos 9, nós encontramos isso, no verso 1 ao 19. Em segundo lugar, em uma segunda viagem missionária, ele teve uma visão e foi à cidade de Filipos, onde pregou o Evangelho. A Lídia e toda a sua família se converteu em Atos 16. Em terceiro, ele expulsou o espírito de adivinhador de uma jovem, foi preso, açoitado, e depois pregou o Evangelho ao carcereiro, em Atos 16. É esse Paulo que está escrevendo essa carta. É ele que está demonstrando uma verdade importantíssima para todos nós. Seja qual for a dificuldade que você tenha passado, que tenha surgido pelo caminho, enquanto você desenvolve sua vida cristã, a lição continuará sempre a mesma. Lembre-se de quem você é. Lembre-se de a quem você serve. E lembre-se de que tipo de relação você tem com Cristo. Você é servo e ele é rei. Portanto, lembre-se que ordem você recebeu. E depois de refletir sobre sua dificuldade, para convencer seu próprio coração, diga para si mesmo: eu sou servo de Cristo Jesus. A vontade dele é mais importante que a minha. A minha missão não é mais forte do que a dele. A minha missão é ultrapassar qualquer dificuldade que surgir pelo caminho, a fim de que eu possa servir ao meu Senhor. Talvez você já tenha sido mal compreendido pelo caminho. Talvez você já tenha sido perseguido pelo caminho. Talvez você tenha sido caluniado, justiçado durante a sua vida de serviço cristão. Ou ainda você tenha sido açoitado, chicoteado na vida cristã como Paulo foi. Não importa. Mesmo dentro do cárcere, do desânimo que você se encontra, é hora de cantar como Paulo cantou, juntamente com Silas. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ao certo estou que, apesar de aflições, sou feliz com Jesus, sempre sou. Certo de que não foi essa canção que Paulo pregou, cantou, mas com certeza ela tinha o mesmo significado. Depois de cantar, o nosso Senhor lhe mostrar que as portas do cárcere do desânimo estão abertas. Como Paulo e Silas, a missão de pregar o Evangelho, eles continuaram. Você deve voltar ao serviço que o Senhor lhe chamou. Pois sofrer com Ele é certeza de que com Ele seremos glorificados. Nossa vontade é submissa à vontade do Senhor. Portanto, continue servindo a Ele, independentemente das dificuldades que surgirem pelo caminho. A segunda parte da nossa meditação está na parte verde aqui do nosso slide. A quem Paulo está escrevendo essa carta? A todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. É interessante que Paulo escreve a todos os santos. E esses santos são separados, a palavra santo significa isso, separados em alguém. Não é para um lugar aqui. A ideia aqui é que esses santos são separados em uma pessoa, no governo do Salvador. Seria essa a ideia. Em Cristo Jesus. Paulo descreve para nós essa relação que todos os santos têm com Cristo. Eles são santos porque estão debaixo do governo de Cristo. E eles são santos porque eles foram salvos por esse Jesus. Paulo se refere aos crentes imaturos em Coríntios como santos. E isso indica indiscutível que o termo não tem relação com a maturidade espiritual deles. Paulo escreve em 1 Coríntios, por exemplo, capítulo 1, verso 2, que a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Como todos os outros crentes, os cristãos de Filipos e nós, como os de Coríntios também, somos santos, independentemente do nível
de maturidade espiritual que temos. Somos santos chamados em Cristo. Isso é interessante porque o apóstolo mostra que é em Cristo que há santidade para nós. É na pessoa de Jesus. A palavra Cristo nos mostra o tipo de área onde os cristãos estão. Essa palavra é usada para fazer referência àquele que viria para governar do jeito que Deus se agrada. Sendo assim, os cristãos são pessoas que foram separadas para viver sob o governo desse Rei Jesus. Essas pessoas que estão sob o governo de Cristo são salvas por Cristo. Assim, a santidade é experimentada numa relação onde os cristãos agem de acordo com o governo desse Rei. Eles foram separados para viver de acordo com este governo, pois este governo é agradável a Deus. Eles não foram separados para viver do jeito que bem entendem. Os cristãos foram separados para viverem em submissão ao governo de Cristo. E essa é a lição que aprendemos aqui. Cristãos são pessoas separadas para Deus em Cristo. Lembro de uma vez que meus primos, cristãos de uma igreja, foram visitar determinada igreja pentecostal. Um de meus primos é um dos mais, digamos que, brincalhões. Ninguém conhecia eles na igreja. Durante o culto, ele percebeu que os fiéis começavam a glorificar a Deus em alta voz. Então ele resolveu fazer o mesmo, mas com brincadeira, infelizmente, e respeitosamente. O irmão olhou para ele, e o meu primo dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, de forma mais alta, mas cada vez mais alta. E aí ele comentou com o irmão do lado: esse irmão é ousado, né? Ele com certeza é um homem santo. Mas, infelizmente, para algumas denominações, santos são muitas vezes considerados como uma ordem especial de pessoas. Grandes cristãos que realizam boas ações e vivem uma vida exemplar. Mas para Paulo, aqui, todos os cristãos são santos. Nós costumamos medir o grau de santidade das pessoas de acordo com algumas práticas e classificamos como piedosas. Alguns cristãos pensam que santidade é a mesma coisa que ler a Bíblia. Outros cristãos pensam que santidade é a mesma coisa que ser assíduo aos cultos de oração. E há outros que pensam que santidade é a mesma coisa que falar em outras línguas. E ainda outros que pensam que santidade é a mesma coisa que espiritualismo. Muitos cristãos pensam que santidade é a mesma coisa que estar com um semblante triste e sereno durante o culto. Mas a Escritura nos afirma que todas as pessoas que possuem a Cristo são santas, separadas do pecado, para se dedicar exclusivamente a Deus. É lógico que há sim referência em que devemos buscar sermos cada vez mais santos. Somos santificados uma vez que somos tornados santos, mas Paulo está dizendo que todos os cristãos são santos. E ele faz referência também aos bispos e diáconos, em especial. É evidente que a partir de Atos, capítulo 20, verso 17 e verso 28, a palavra bispo ou episcopo são chamados para liderar a igreja. Ancião, presbítero, era um nome mais comum no Novo Testamento para isso. Pastores, bispos, pastor, professor. Esses termos são usados para descrever uma classe de pessoas, um grupo de pessoas. Pessoas que são responsáveis pela supervisão e pelo pastoreio do rebanho. E também Paulo faz referência aos diáconos. Diácono é outro ofício descrito na Escritura como bíblico. Bispos e diáconos. Presbíteros e diáconos. São dois ofícios descritos na Escritura como direcionados por Deus, criados por Deus para coordenar as coisas na igreja. Embora o papel principal do diácono seja prático, em vez de pregação e ensino, os diáconos são necessários para atender aos mesmos elevados padrões morais e espirituais que os presbíteros.
O que nós percebemos aqui é que a única distinção entre bispos e diáconos é o que fazem. Uns se dedicam ao ministério do ensino, do pastoreio, outros se dedicam ao ministério da assistência, do socorro físico dos irmãos. A distinção entre os dois cargos, então, uns devem ser aptos para o ensino e os outros prontos para lidar com assistência física aos necessitados. Isso nos leva, então, a mais uma lição. Cumpre a liderança da igreja ser modelo no serviço ao Senhor. Eles devem ser modelos, eles devem ser o padrão que direciona, que impulsiona, que dirige todos os outros santos. Uma liderança cristã não abre espaço para disputas internas, mas anda unida, demonstrando a mente de Cristo. Se você ler Filipenses capítulo 2, do verso 1 a 11, é isso que Paulo diz. Paulo descreve nesse trecho que não devemos ter disputa, devemos fazer coisas buscando o nosso próprio interesse, por vanglória. Não deve haver essas coisas entre nós. Uma liderança cristã cuida dos interesses da igreja com um caráter exemplar. Ele fala isso a partir do verso 19 ao verso 22. Está falando de Timóteo, no capítulo 2. Uma liderança cristã é digna de ser honrada pela igreja que se sacrifica pela obra de Cristo. Quem se sacrifica pela obra de Cristo deve ser honrado. Isso nós encontramos quando Paulo fala sobre Epafrodito, lá em Filipenses capítulo 2, versos 19 e 20. Uma liderança cristã conduz a igreja a construir um ministério de outros líderes. É isso que nós vemos quando Paulo fala em Filipenses capítulo 4, verso 10, e verso 15, 16 e 18. O líder conscientiza a sua igreja de que ela deve investir no ministério de outros líderes, mesmo que aquele líder não esteja beneficiando ela naquele momento. É essas pessoas que Paulo diz, então, que eles vivem em Filipos. A cidade de Filipos foi fundada por Filipe, pai de Alexandre Magno, em meados do século VI antes de Cristo, perdão. Como uma cidade residencial, ela cresceu de uma forma muito rápida. Depois que a Macedônia foi incorporada ao Império Romano, Filipos tornou-se uma colônia militar, detentora de direitos do direito romano. Nessa época passava por ela a estrada comercial entre Europa e Ásia, inserindo a cidade no ativo comércio. Ela era uma cidade bastante comercial. Não causa surpresa que em uma colônia romana tão autoconsciente, os judeus continuassem sendo poucos, insignificantes, a ponto de nem mesmo conseguirem estabelecer uma sinagoga própria, como indica em Atos capítulo 16, verso 13 e verso 20, nessa cidade de Filipos. Por essa razão, as tribulações que a igreja teve de suportar aqui não deve ter sido originada pelos judeus. Assim como os cristãos nascidos nessa cidade possuíam cidadania romana, também os cristãos nascidos em Filipos possuíam cidadania celestial. Cristãos nascidos na terra, mas com cidadania celestial. Se alguém que nascesse em Filipos era romano, porque tinha direito tinha direito ao status de romano, assim também um cristão, quando nasce, esteja ele em qual cidade estiver do mundo, ele é pertencente, ele é um cidadão do céu. Algumas pessoas dizem que esta é a carta da alegria, outros dizem que é a carta da unidade em Cristo. Mas eu penso que as maiores verdades descritas nessa carta podem muito bem ser incorporadas nesta frase. E a ideia que Paulo desenvolve aqui é que vivendo
Ele quer que os cristãos vivam na terra como cidadãos do céu. Creio que esse é o principal tema da carta. E aqueles que vivem na terra como cidadão do céu são aqueles que são governados por Cristo, pois foram salvos por Ele. São eu e você. E a última parte da nossa reflexão está no verso 2. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Paulo usou essa saudação comum várias vezes em suas cartas. Bem como em uma carta a um indivíduo também, Filemon, é uma expressão de profundo amor do apóstolo para com seus companheiros crentes. Mesmo os imaturos de Coríntios, por exemplo, ele causou tanta dor. Mas ele deve ter sentido uma sensação especial de profunda alegria e gratidão aos santos de Filipos, em contraste com os de Coríntios, o que trouxe satisfação imensurável e conforto para com ele. Graça, na teologia paulina, está descrevendo salvação concedida por Deus, através de Cristo, a um pecador que não possui nenhum mérito. É a disposição e a ação de Deus de livrar um pecador de seus pecados através do sacrifício de Cristo de uma forma imerecida. E paz. Paulo usa essa palavra no sentido de relacionamento com Deus. Se antes, como éramos inimigos de Deus, agora estamos em paz com Deus. Assim, todos aqueles que recebem a graça que vem de Deus não estão mais no estado de inimizade, mas sim no estado de reconciliação plena, onde o relacionamento de ambos é de amizade, segurança, confiança, estabilidade e intimidade. Em outras palavras, a paz de Deus nos é dada por causa de sua graça, que nos perdoa de cada um de nossos pecados por ter Cristo morrido por nós. Assim, a paz tem sua origem na graça de Deus. Aqueles que não receberam a graça ainda estão em um estado de inimizade contra Deus e não podem se relacionar com Ele de maneira íntima, completa e perfeita pelo fato de não terem Cristo como Senhor de suas vidas. E essa graça e essa paz vem da parte de Deus. Paulo diz que eles foram salvos sem mérito algum e tinham a paz de Deus. Eles viviam com Deus no estado de calamidade. Agora eles vivem com Deus no estado de calmaria, crescimento. A verdade que aprendemos aqui, então, é que a paz com Deus vem a nós por causa de sua graça. E aqui eu quero finalizar com a nossa última aplicação. Todas as pessoas que não receberam a graça de Deus estão em guerra contra Deus. Talvez você não saiba, mas mesmo que você seja uma boa pessoa, mesmo que você não faça mal a ninguém, mesmo que você tenha uma boa moral e ainda assim a sua natureza é totalmente aversa à vontade de Deus. Seja quem você for, seja que moral você tenha, quão justo você seja, quantas obras você realize, boas obras, ainda assim, você sem Cristo está em inimizade contra Deus. Todas as pessoas que não possuem a graça de Deus em Cristo são inimigas de Deus. Mas todas as pessoas que recebem a graça são transformadas em amigas, são aceitadas, são recebidas pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, pelo Deus excelso, que se fez carne e habitou entre nós em forma humana. Todas as pessoas que receberam graça estão em paz. Elas estão em paz. E porque elas têm graça e paz, elas desfrutam de um relacionamento com Deus diferenciado. Esse relacionamento é um relacionamento de paternidade. Naquela época, quem tinha paz, quando se dizia que as pessoas tinham paz, era porque a cidade não estava em guerra. Ela podia crescer e prosperar. Assim também todos os que têm paz, porque tiveram graça, podem crescer na vida cristã e prosperar ainda mais na vida cristã. Porque
agora não tem um inimigo. Deus não é agora tratado por elas como inimigo. Deus é o seu grande amigo, mas não somente um grande amigo. Paulo diz, ele é Pai. Uma outra bênção que é gerada por causa da graça é ter Deus como Pai. Deus não é Pai de todas as pessoas, mas somente daquelas que foram separadas para Ele no sacrifício de Cristo. E João resume bem esta ideia quando diz, mas a todos os quantos receberam de Deus e o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A filiação a Deus é dada não a todos os seres humanos, mas apenas àqueles que receberam a Jesus, a Cristo. Somos filhos de Deus, não por termos sido criados por Ele, mas somente por termos recebido a sua graça imerecida. Pessoas acham que todas as pessoas do mundo são filhas de Deus, mas a Escritura diz que todas as pessoas receberam a graça de Deus em Cristo. Estas são filhas de Deus. E você é convidado a ser um filho de Deus, se caso você ainda não seja. O evangelho que Paulo prega, o evangelho que nós ecoamos, tem esse chamado para você também. Essa paz, essa graça vem da parte de Deus, da parte de Cristo, nosso Senhor, Jesus Cristo. O Senhor deles, naquele contexto de Paulo e de Timóteo, era escolhido. Foi escolhido de Deus e eles eram seus servos. Pelo fato de serem servos de Cristo, eles então estavam em paz com Deus, pois Cristo tinha um relacionamento perfeito, completo com o Deus Pai. Eles eram filhos de Deus e o que evidenciava isso na vida deles é o fato deles se relacionarem com Jesus como seu Senhor. Nisso, então, aprendemos que todos aqueles que receberam a graça de Deus têm Jesus como Senhor de suas vidas. Hoje, muitas pessoas falam sobre Jesus como Salvador. Elas dizem, venha Jesus e Ele salvará você. É verdade. Mas não é toda a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é que não podemos receber a Jesus como Salvador se não o recebermos como Senhor de nossa vida. Ele governa. E se Ele governa a nossa vida, é porque Ele nos salvou. Ele salva todas as pessoas a quem Ele governa. Receber a Jesus por completo, como Senhor e Salvador, é receber a Jesus, é receber a graça de Deus, é receber a paz de Deus. Precisamos entender essa verdade, irmãos. Deus nos separou em Cristo para servi-lo por causa de sua graça, num relacionamento de paz, transformando-nos em seus filhos. Somos chamados para sermos servos, porque agora somos filhos e fomos separados para isso. Portanto, eu queria dizer para você hoje, encerrando a nossa meditação, estude a palavra do Senhor para aprender cada vez mais lições maravilhosas como essa. Entender mais como nosso Deus inspirou os autores bíblicos para escreverem a maravilhosa palavra do Senhor. Se deleitar nela, ser repreendido por ela, mas também ser confortado por ela. Seja você onde estiver, se você já é cristão, então siga o Senhor, apesar das dificuldades, porque você foi separado para servir esse Senhor, que é seu Senhor, mas Ele te fez filho de Deus. E se você não é cristão, ouça o Evangelho, arrependa-se dos seus pecados e receba a graça, a paz, para servir ao Senhor, com toda a sua vontade, pois Ele é nosso Rei, Ele é nosso Deus, e é a Ele que servimos. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro.